Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Seu Plano B no Digital. Ficamos muito felizes de você estar nos acompanhando aí, né? Esse é o nosso quarto episódio. No total serão 8 episódios. Então, toda terça e quinta, às 19 horas, sobe um vídeo aqui no canal do YouTube, tá? E para esse nosso quarto episódio, nós preparamos um tema bem legal, né? Onde a gente vai falar de como você sair do comodismo e ter a coragem para começar algo novo. Bem, né? Esse tema é muito interessante. E a gente pensou aqui, o que a gente pode trazer inicialmente assim? Então a gente começou a pensar em trazer para você o conceito do comodismo, né? O que é pelo dicionário comodismo? Então comodismo é aquela pessoa que evita assumir responsabilidades ou aquela pessoa que se afasta das dificuldades, tá? E você? Você tem agido assim? Você age se afastando ali das responsabilidades, né, de assumir novas coisas na sua vida, ou você tem feito algo diferente na sua vida? Saiba que esse comportamento de estar acomodado é um comportamento que muitas pessoas hoje vivem. Elas vivem exatamente nesse comportamento de comodidade, elas não querem dar um passo a mais, elas não querem arriscar, elas não querem assumir novas responsabilidades, porque sabe que vai passar por dificuldades e a pessoa prefere ficar na situação cômoda que ela está. Às vezes ela não está feliz, mas ela está numa situação cômoda porque recebe um saláriozinho todo mês, então ela não quer dar um novo passo, assumir mais nada e vai se conformando com isso. E esse, infelizmente, é um comportamento das pessoas medianas. E as pessoas que agem dessa maneira, tendo esses comportamentos medianos, elas acabam tendo resultados medianos. Então a gente recomenda que, se você tem agido assim, é uma oportunidade de você rever a sua atitude para que você possa começar a dar voos mais altos na sua vida, né? Com certeza. Com certeza, né? E aí, onde que começa essa história de comodismo, né? Como é que surge isso na nossa vida? E isso vem da nossa infância. Porque quando a gente nasce, a gente não sabe nada, é tudo novo para nós. Então a gente acaba, tudo que a gente sabe, a gente vem aprendendo com a nossa família, com os nossos pais. E aí, nesse período, a gente vai tendo crenças de como a gente vai levando a vida. E aí, tudo que a gente sabe, até um certo ponto da nossa vida, é exatamente as crenças que a nossa família e dos aprendizados que a gente trouxe ali até esse período. E essas crenças familiares moldam totalmente a nossa vida. Então, a maneira como os nossos pais, como os nossos avós, os nossos tios agem, a gente acaba agindo da mesma maneira. Então, se eles costumam falar que você precisa arrumar um bom emprego, que é isso que você vê, que é isso que você vivencia na sua infância, é exatamente atrás disso que você vai estar buscando. Se você não tem pessoas na sua família que saíram do senso comum e fizeram algo talvez extraordinário ou diferente do que a maioria está acostumado a fazer, você naturalmente tende a ser uma pessoa mediana, porque o que você viveu na sua família, as crenças que você tem, é de pessoas medianas. Não quer dizer que você pode ser assim a vida inteira, você pode virar esse jogo, mas naturalmente você traz com você as crenças daquilo que você viveu a sua vida inteira, aquilo que você aprendeu. Depois você pode mudar se o seu desejo for ir além, fazer algo a mais, mas no começo você vem com essa crença muito forte relacionada com a sua família. E aí você tem dois caminhos, né, Janice? Vamos explicar aqui para eles. Qual que é o caminho a seguir? Exatamente. Você pode fazer uma escolha aí, né, para sua vida, vamos dizer assim, né? O primeiro deles é você se acomodar, vamos dizer assim, e deixar a vida me levar, né? Como diz, deixa a vida me levar. Vida leva eu, aquela música, né? Porque o que acontece, né? Que nem José falou, assim, você, com esses aprendizados que você teve e com essas crenças familiares, é única e exclusivamente isso que você aprendeu, né? Então você acaba sendo algo tão natural, porque é aquilo que você ouviu a sua infância inteira, né? É aquilo que é normal você ver, porque são as pessoas com que você se relaciona, fazem as mesmas coisas, né? Então pode ser ali que para você seja super normal, por exemplo,
fazer uma faculdade, se formar, arrumar um emprego com carteira assinada, comprar ali sua casinha, seu carrinho, formar sua família e tá tudo certo. Por quê? Porque foi isso que seus pais lhe ensinaram, né? Foi isso que as pessoas que você conviveu até o momento, é o que a maioria, né? O que a maioria das pessoas fazem é passar, assim, normalmente por esse processo, né? Só que aí tem consequências, né? Isso. Você precisa estar consciente de que se você não fizer algo diferente, você não vai ter resultados diferentes. É meio clichê essa frase, né? A gente sempre ouve. Se você não tiver novas atitudes, você não vai ter novos resultados, né? É bem isso. E isso é fato, é verdade. Porque se você tá vivendo alguma coisa, está tendo alguma coisa e você, eu quero que aconteça tal coisa, não vai ser um milagre que vai acontecer do além, que vai vir, que vai mudar tudo, né? Você precisa se movimentar em direção àquilo que você deseja que aconteça, né? Segunda coisa, você não pode reclamar e se lamentar que a vida não é boa com você, que quem sabe você não teve sorte, né? Que eu sou um azarado porque eu nasci na família errada, porque eu nunca tive sorte. Preso a isso. Não tive sorte nunca de ter um bom emprego, enfim, né? E outra questão também é a questão de comparação com outras pessoas que já estão onde você gostaria de estar. E aí você acaba se sentindo mal por isso, né? Porque muitas vezes você não se acha capaz, né? Nossa, aquela pessoa... porque aquela pessoa lá teve sorte porque conseguiu. Porque eu gostaria de ser igual àquela pessoa, de ter conquistado aquilo, porque eu quero ter uma vida igual a dela e tudo mais. Então, assim... Você se compara com essas pessoas, né? Só que também não dá um passo adiante ali para tentar entender o que essas pessoas fazem ou fizeram para chegarem naquele sucesso, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo você acaba se sentindo mal porque você acha que não é capaz de fazer aquilo, né? Então, existem essas consequências aí de você ficar ali mais na sua zona de conforto, sendo essa pessoa mais mediana, né? Existe algumas consequências também. Exato. Só que você tem uma outra opção, né? E essa opção, na nosso ponto de vista, é uma opção muito mais interessante, né? Dá mais prazer de viver também, né? Com certeza, porque a gente sempre fala, né, que a gente tem a nossa vida para que a gente possa desfrutar o melhor de tudo, né? Então, a gente realmente... Só que temos que fazer por merecer, não é mesmo? Então, aqui, o que seria essa opção? E é o que a gente traz aqui, né, nesse episódio, de que você precisa ir atrás e fazer algo diferente, você querer algo mais para sua vida, não é? Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, porque... É uma coisa assim, não adianta você estar ali com o queijo e a faca na mão se você não tem vontade de comer. Não adianta. Né? Não adianta, porque simplesmente se não tem interesse naquilo, não adianta, você não se move em direção àquilo ali para que aquilo de fato aconteça. Então, o primeiro passo, e aqui a nossa segunda opção, né, que a gente... entende que você deve seguir isso, você querer algo diferente para sua vida, você querer se movimentar para ter algo a mais na sua vida, é justamente essa questão aqui, né? E aí o que acontece? Entra aqui algumas questões que você precisa romper essas crenças familiares que programaram, né, em você desde quando você era pequeno, né? Porque aí a gente começa a entender um pouquinho assim, como que a gente fala muita crença limitante, como que é isso? Como que uma crença se instala, né, na nossa mente, na nossa vida? E aí, existem duas questões, assim, de como as crenças são instaladas, né, no nosso subconsciente. A primeira delas é por questão de repetição, tá? E isso acontece desde quando a gente nasce até os 7 anos de idade, tá? Onde as crenças são instaladas na nossa vida e que a gente leva isso como consequência para nossa vida adulta, né? Questão de você resolver algumas coisas da sua vida, de que rumo você dá para sua vida, as crenças influenciam muito nisso, tá?
Então, a primeira delas, como que a crença se instala? Em forma de repetição. Então, por exemplo, pode ser que lá de pequeno você ouvia muito o seu pai e sua mãe falar, por exemplo, não coloque esse dinheiro na boca porque ele é sujo, né? Quem então, ouviu isso já? Meu pai falava muito isso pra mim. E aí o que aconteceu? Eu sempre tive muitas dificuldades financeiras na minha vida adulta, né? E eu precisei quebrar essa crença porque eu ouvi. Então, de tanto meus pais repetirem isso, eu tive consequências na minha vida adulta, tá? É só apenas um exemplo que a gente traz, né? E outra questão de como a crença, ela se instala no nosso subconsciente, é de você sofrer um forte impacto emocional, tá? Então, você vive num ambiente, um exemplo que a gente trouxe aqui para você. Por exemplo, seu pai perdeu o emprego, né? Você era pequeno lá, seu pai perdeu o emprego e você vive agora numa situação ali de que sua família não tem dinheiro, Sofre né? muito. Sofre muito com aquela situação. Então, de certa forma, foi um forte impacto emocional que você passou, que você viu a sua família passar por aquilo, e isso se solidificou uma crença na sua cabeça, né? Na sua vida, porque as crenças, você leva ela para sua vida toda, né? E aí, já entrando aqui, né? As crenças, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. As crenças são importantes também para a nossa vida, nós precisamos delas. Essas crenças, elas nos ajudam ou nos atrapalham, depende de como a gente enxerga ela. Então, ela pode ser positiva ou negativa. Se uma crença ela é positiva, elas acabam nos ajudando a prosperar, a termos atitudes mais otimistas, né, para a coisa. Elas nos impulsionam a encontrar soluções e a gente acaba construindo caminhos para o sucesso. Esse é o lado positivo das crenças. Agora, no lado negativo das crenças, é o que a gente chama de crença limitante. É aquilo que limita a gente, né, de dar um próximo passo. E aí, qual é o caminho para resolver tudo isso? Qual é o caminho para resolver? Assim, se você tem uma crença que te é positiva, que te projeta para cima, muitas vezes se você veio de uma família, por exemplo, de pessoas que já são empreendedoras, de pessoas que já quebraram essa questão do senso comum, pessoas que são diferenciadas na vida mesmo, pessoas que têm uma outra visão de mundo, talvez você traz essa crença positiva sobre como você enxerga a carreira, como você enxerga trabalho, como você enxerga essa questão de ser protagonista da sua história, de construir algo para resolver a vida de alguém. Imagina, a grande maioria das pessoas vem de famílias tradicionais que nos ensina que a gente precisa estudar, arranjar um bom emprego, trabalhar para alguém para o resto da vida. Mas tem pessoas que rompem com isso no meio do caminho, se descobrem novas possibilidades e tal, e vai em busca de outra coisa. E tem pessoas que já nascem e elas recebem a crença dos pais, dos avós e tal, de que existe um mundo diferente, um mundo onde essa pessoa deve ser protagonista da história, deve ser... Por exemplo, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças elas são educadas para ser presidente do país. É diferente da educação, por exemplo, no Brasil. Lá os meninos eles são instruídos a se dedicar a ser presidente do país. É uma outra cultura, é uma outra realidade em nível educacional. Aqui no Brasil a gente não vê falar tanto isso. Então você vem para a vida adulta com crenças que te limitam ou crenças que te projetam para frente. Depende de como que você enxerga isso. Mas o caminho para as pessoas que têm crenças limitantes, e talvez você não saiba que você tem essas crenças limitantes. Que todo mundo tem, né? Todo mundo tem, tanto as positivas quanto as negativas, mas todo mundo tem crenças, né? Então, as negativas, como o José falou, são crenças limitantes, né? E aí, como que rompe isso? Através do desenvolvimento pessoal. Esse é o caminho do desenvolvimento pessoal. Porque, assim, você precisa entender que se você ainda não está onde você deseja, é porque você não sabe como chegar lá. É fato. Se hoje vamos supor que o seu desejo é ter R$1 milhão na sua conta. Se você não tem, é porque você não aprendeu como você chegar lá. Se você aprendesse, se você soubesse os caminhos para chegar até lá, você já teria, sem sombra de dúvida. Então a primeira coisa que você precisa entender, que para quebrar uma crença, você precisa começar, mais no sentido de se desenvolver, de ser algo positivo na sua vida, é você estar aberto para aprender coisas novas.
É você primeiro querer, como a gente falou, algo mais para sua vida e você começar a caminhar nessa direção. Porque não basta ter só, como a gente falou, você tem a faca e o queijo na mão, mas não tem a vontade de comer. Não tem a vontade de se mexer para cortar o queijo para comer. Então, você tem um desejo, mas se você não faz nada em direção a isso, nunca vai acontecer nada. Não, Então, não mesmo. você precisa passar por um processo de aprendizado, você precisa investir em você para que você possa dar o próximo passo. E aí eu vou contar, assim, um pouco da minha história, do que eu vivi, e que talvez a Janice também, que é a questão do medo, quando a gente pensa em se desenvolver. Porque quando você pensa em se desenvolver, em assumir o protagonismo da sua história, você começa a pensar assim, putz, mas e se eu perder o emprego? Se eu não tiver dinheiro? E se eu começar algo e não der certo? E medo de ser criticado pelas pessoas? Então, essas questões que acabam sendo negativas na nossa vida, a gente acaba tendo realmente reflexos negativos, e a gente muitas vezes não consegue avançar, dar um próximo passo, porque a gente está com medo de uma série de fatores. Então, a hora que eu rompi com isso, e você uma hora vai ter que romper com isso também, se você quiser construir algo mais da sua vida, você vai ter que romper com o que você foi condicionado a sua vida inteira, né? Com certeza. De trabalhar para alguém, de ter que ter a rotina. É natural para as pessoas terem uma rotina das 8 às 18, receber um salário no final do mês que só dá para pagar as contas e tá tudo bem. E acha que isso é super normal, né? Que nem falei ali, tipo, a gente precisa muito mais da vida, a gente tem que buscar muito mais da vida, a gente merece muito mais, né? Só que a gente tem que querer fazer algo diferente. Porque senão você é igual a todo mundo, né? Você vive ali na média, como a maioria das pessoas vivem. Exatamente. E você tem que ter coragem de fazer alguma coisa na sua vida, porque imagina você chegar nos seus 60 anos e se arrepender de não ter feito algo, de não ter tido a coragem de tentar algo novo. Putz, você passa a sua vida inteira com aquele desejo de fazer uma coisa diferente na sua vida, de querer algo mais, de ser mais, porém você não dá nenhum passo nessa direção, porque você está com medo, porque você realmente, não sei, não tem coragem de caminhar nessa direção. E aí chega lá, nos seus 50, 60 anos, você está arrependido de não ter feito nada. É aquele ditado, às vezes é melhor você se arrepender de algo que você fez do que você não fez, né? Porque você nem tentou algo diferente, né? Pelo menos você tentou, se deu errado, um aprendizado, tem que levar isso como um aprendizado, um crescimento, né? E aí, bem assim, esse crescimento, ele começa com você. Ele começa com a sua mudança de mentalidade, com o seu desenvolvimento. Porque as pessoas, olha só, um celular de 5 mil reais para muitas pessoas é barato. Agora, pagar um curso de desenvolvimento pessoal de 2 mil é muito caro. Entende? Entende essa visão? Tipo, fazer uma viagem para você poder fazer um curso, se desenvolver, é caro, vou ter que viajar, perder meu tempo, não sei o quê. Agora, comprar um telefone ou comprar uma roupa de marca aí, uma bolsa, sei lá, de 5 mil reais é barato. Se você está no processo de transformação, de desejar algo mais para sua vida, você precisa entender que você precisa sair da média. Se você precisa sair da média, você precisa sair do senso comum. Você precisa realmente não só querer, como você também caminhar nessa direção. Porque assim, todo mundo quer mudança. Eu acredito assim, se você está bem, feliz com o que você está, chegou ali num patamar que eu acredito que todas as pessoas, eu posso até estar errado, mas eu acredito que todas as pessoas, no fundo, elas têm um desejo de construir algo mais, de ser mais. Porque se você está vivo, se você tem saúde, se você está tendo a sua atividade profissional, você está ali vivendo, você sempre vai querer algo mais para sua vida. Se você tem filho, você quer uma estrutura melhor para dar para educação para seu filho, você quer ter mais dinheiro. Proporcionar coisas melhores para ele ou para sua família também, né? Se você não tem filhos e você pretende ter, você já tem que começar a pensar nisso. Se você não é casado, você vai pensar em casar e, consequentemente, vai exigir de você talvez ganhar mais dinheiro, trabalhar num lugar melhor, estar mais próximo da sua família, quem sabe mudar de cidade. Então, você está sempre buscando, ou pelo menos deveria estar buscando, alguma melhoria na sua vida, o seu plano B que a gente sempre fala. Se você não está buscando o seu plano B, é porque a vida perdeu sentido para você. Você está tão acomodado de um jeito que você acho que esqueceu de viver, só pode. Porque você vive numa rotina, né?
que você acaba uma rotina, né? Aquilo que acorda 8 horas da manhã, sai, pega o carro ou pega o ônibus, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta. É uma rotina exaustiva, você não tem tempo para você, tá sempre cansado, né? Final de semana, mal dá para fazer alguma coisa que você quer, né? Às vezes nem tem vontade de fazer nada porque tá morto de cansado, porque na segunda-feira tem que começar de novo e aquilo ali tá tudo bem para você. E aí, que tipo de vida é essa, sabe? Então, esse querer algo mais da vida, você precisa ter essa vontade de querer mudar, porque, que nem José falou, quem sabe a maioria acho que das pessoas lá no fundo, não estão satisfeitas com a vida que estão levando, né? E daí não adianta você reclamar, porque, né? Então você ficar reclamando daquilo que você não faz. Então, a questão é você realmente assumir uma nova postura para que você, de fato, consiga ter novos resultados, que você consiga mudar isso na sua vida, né? Principalmente se é algo que te incomoda muito. Tudo na vida tem um preço, tá? As pessoas, elas querem fazer algo novo, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. É muito cômodo aí, que a gente está falando de comodismo, é muito cômodo você trabalhar das 8 às 18, receber seu salário, o que sobra você tomar uma cervejinha ou fazer um churrasco no final de semana e reclamar das coisas, mas você não deu nenhum passo diferente, você se acomodou com aquilo e não tem coragem, lembra lá do conceito de assumir novas responsabilidades, de encarar novas dificuldades que vão te levar para um outro nível. Então as pessoas, elas querem mudança, mas elas não querem pagar o preço. E qual que seria esse preço? Você hoje, se você trabalha para alguém, você tem uma rotina das 8 às 18. Algumas pessoas até trabalham no sábado. Sim. Então essas pessoas, elas têm uma quantidade de tempo bem limitado, porque chega em casa à noite e está extremamente cansada. Tem gente que a gente sabe que sai 6 horas da manhã para trabalhar, chega em casa às 8 da noite, 6 horas da manhã já está de pé saindo para trabalhar, essa pessoa está exausta ali, chega em casa à noite, ela não tem coragem, talvez, de começar algo novo, porque está cansado, está num loop, está naquela rotina, e se não tomar nenhuma ação nessa direção, não vai acontecer nada, nenhuma mudança vai acontecer. E também, essa pessoa ela não está disposta a abrir mão no final de semana dela, né? Eu trabalhei a semana inteira, tô exausto. Daí é meu único tempo livre, agora eu vou aproveitar, não é isso que acontece? Provavelmente é isso que acontece, né, com a maioria das pessoas. Você acha que a pessoa está disposta realmente a pagar o preço de abrir mão do final de semana, de tomar uma cerveja com os amigos, para dedicar tempo, para sentar e estudar, para criar o plano B, para construir alguma coisa, para estudar? É difícil, mas realmente só quem tem resultados expressivos ou quem realmente faz a diferença, quem busca algo mais realmente para sua vida, precisa pagar esse preço. E é uma coisa assim que as pessoas não entendem, que é algo temporário, né? Elas acham que é a vida inteira. Então, se você está aí pensando, se você está aí acomodado na sua vida, comece a pensar sobre isso. Você vai se dedicar um tempo da sua vida, talvez 1 ano, talvez 2, talvez 3, quem seja 5, mas ali você vai estar construindo alguma coisa sólida, que vai projetar você lá para frente. Então comece a pensar sobre isso, comece a se movimentar nessa direção. As pessoas não estão dispostas a estudar, a se qualificar, se desenvolver, aprender coisas novas. E a gente não está falando de faculdade não, tá? Não. Não estou falando de você sentar e fazer uma faculdade e fazer uma pós-graduação, não que isso seja errado. Mas, por exemplo, se você vai montar um negócio, você não precisa ter uma faculdade. Simples assim. Você vai estudar muito, mas é muito relacionado com aquilo que faz sentido para você. Às vezes você senta num banco de uma faculdade, você vai aprender uma série de coisas que no fundo você nunca vai utilizar. Não vai mesmo. Nunca vai utilizar. Aquilo ali é como se fosse inútil, só para você ter um título. Você tem um negócio na sua parede. Lá o certificado, né? Dizer que você está apto a você trabalhar com aquilo, né? Naquela sua profissão, né? Só que de fato, o que você aprendeu realmente que você vai aplicar na sua vida profissional? Pouquíssimas coisas, né? Ou quase nada, né? Dependendo da faculdade que você fizer, infelizmente tem esse detalhe aí, né? E assim, você nunca vai ter certeza de nada na sua vida, tá?
onde você está hoje, se você quiser dar um próximo passo em direção a alguma coisa que você quer realizar na sua vida, sempre vai ter medo e a gente nunca vai ter certeza de nada. A gente nunca vai ter certeza se vai dar certo ou não. A única situação que nos resta é ou você tem coragem de arriscar e hoje você pode fazer de um jeito mais planejado, principalmente se for pro lado de você começar alguma coisa no digital, porque você pode fazer uma transição e a gente vai dedicar um episódio só para a gente falar sobre transição, mas você corre um risco mais calculado. Você não precisa hoje sair do seu emprego, começar algo novo, como a gente fez, sem saber se vai dar certo ou não. Não recomendo isso para você. Você tem toda a possibilidade de construir seu plano B, de ir atrás daquilo que você está buscando na sua vida, sem que você, teoricamente, deixe de abrir mão do que você tem hoje. Talvez a sua segurança, que te mantém hoje o seu aluguel, se você tem filho, mantém as coisas da criança, sua alimentação. Você não precisa romper com o que você já tem hoje para começar o seu plano B. O que importa é que você comece, que você tenha coragem de abrir mão de alguma coisa, de um benefício imediato para que você possa colher os frutos depois. É o que a gente fala, só colhe alguma coisa quem planta. Se você não está plantando nada hoje, você não vai colher nada amanhã. Simples assim. E se você for demitido, o que você plantou que vai te dar colheita lá na frente? Nada. Você simplesmente levou uma vida medíocre, mas medíocre entenda de mediano, uma vida na média, que é o que a maioria das pessoas fazem, que é 8 às 18, às vezes trabalha no sábado, chega em casa à noite, Netflix ou jornal para ver só notícias ruins, só desgraça. Isso vai entrando na sua cabeça e você começa a ficar cada vez mais com medo das coisas. Desemprego, violência e tal. Você começa a ficar cada vez mais com medo. No dia seguinte acorda, vai trabalhar. Final de semana você volta, quer tomar uma cervejinha ou descansar e vai vivendo a vida assim. E se amanhã você for demitido? E aí? O que acontece? Aí fica no desespero, né? Simplesmente desesperado, e daí o que vai acontecer? Vai tentar arrumar um outro emprego para viver a mesma vida que você levava. Por quê? Porque você depende daquele salário para que você possa sobreviver, né? A gente não tá nem falando da questão aí de independência financeira, né? A gente tá falando da questão de você, que, óbvio, né? A maioria das pessoas trabalha porque precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, porque precisa sobreviver, precisa pagar aluguel, precisa pagar comida, precisa se manter, né? Então, é isso, tipo, viver na média, e você vai ficar na corrida dos ratos, né? Como a gente sempre fala, e existe um livro bem bacana, que é Pai Rico, Pai Pobre, que fala realmente, né, dessa questão de você viver na corrida dos ratos, que é simplesmente você trabalhar para você ganhar o seu salário, pagar suas contas e pronto. Só que isso não tá tudo bem, você precisa se conformar que a vida é muito mais do que isso. E que você pode sim criar o seu plano B enquanto você está lá, de certa forma, se sentindo um pouco mais seguro no seu trabalho. Pensa só, olha que legal, olha que incrível isso. Você trabalha lá, tem seu emprego, você recebe seu salário todo final do mês, isso te dá uma segurança, uma estabilidade, pelo menos naquele momento, né? Porque a gente sabe que estabilidade não existe. Mas assim, você tem sua vida, você paga suas contas, consegue fazer alguma coisinha ou outra assim, mas nesse tempo livre que você tem, você começa a criar o seu plano B, e aí pensa só, eu criei o meu negócio digital, tô fazendo mentoria online, vamos supor ali, consegui uns clientes, nossa, já tô conseguindo quase ganhar o que eu ganho lá na empresa, só nos meus horários livres. Olha só que incrível, olha só a projeção que você tem. Então assim, você se movimentou para fazer alguma coisa diferente sem deixar de lado aquele seu emprego que te dá uma segurança até que de fato esse seu plano B comece a engrenar, comece a dar certo. E vamos ser bem sinceros assim, ó, que se, vamos supor, hoje você ganha R$2.500 lá na empresa, que você tem que sair todo dia de manhã para trabalhar, voltar para casa exausto, que você só tem final de semana, e esse seu negócio B te dá a possibilidade de você ganhar os seus mesmos 2.500, mas trabalhar de casa, olha só que incrível. Você não vai pensar duas vezes em deixar aquilo lá, né? Porque se você já fez o seu negócio aqui funcionar
e você pode trabalhar de casa, estar junto com a sua família, né? E ganhar o mesmo que você ganha, então, sabe, é só você se movimentar nessa direção para que você de fato queira fazer alguma coisa diferente e buscar esse seu plano B, essa construção do seu plano B. Exatamente. Você precisa desejar isso na sua vida, você precisa buscar isso. E como a gente está falando aqui, você não precisa sair de onde você já está. Você pode fazer uma transição, você pode fazer aos poucos aquilo. Só que assim, as pessoas elas têm muito medo do que vão falar de mim. Ah, estou começando um negócio, alguém vai falar de mim. Ah, eu tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de começar a não dar certo, eu tenho medo de... As pessoas ficam com medo. E aí isso paralisa, elas acabam vivendo uma vida, uma rotina no dia a dia estressante, que muitas vezes não é gratificante para ela, porque ela recebe aquele salário que mal dá para pagar as contas, e ela acaba se acomodando, literalmente, com aquilo. Ela acaba... acho que a pessoa se sente incapaz de dar um próximo passo. Mas se você vai buscar o seu desenvolvimento pessoal e romper, porque realmente essa questão das crenças familiares, elas acabam limitando. Ela pode te impulsionar para cima, mas também ela pode te limitar. Se você não decidir romper e fazer diferente do que as pessoas que estão em volta de você, você vai continuar tendo o mesmo resultado que elas têm. Então, olha para as pessoas à sua volta. Olha para todo mundo, você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Então, olha para as pessoas da sua volta. Essas pessoas têm um resultado que você gostaria de ter? Sim ou não? Seja sincero agora. Pare um pouco para refletir sobre isso, porque se as pessoas não têm um resultado que você gostaria de ter, você nunca vai ter. Se você continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, os seus resultados serão todos os mesmos. Você nunca vai conseguir romper com isso, porque é sair do senso comum da região que você vive, das pessoas que você vive na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, no prédio que você mora, tudo. A maneira que você se veste hoje, a maneira que você se comporta, as coisas que você tem é muito, digamos assim, resumido àquele ambiente que você está. Então, assim, você precisa começar a abrir sua cabeça e começar a ter, a gente fala de aspirações, você começar a aspirar ser o que outras pessoas são. Não quer dizer que você vai começar a invejar as outras pessoas, mas você vai começar a desejar ter outras coisas na sua vida. Imagina você começa a seguir pessoas, e a gente fala, né, as pessoas às vezes usam as redes sociais só para passar tempo, mas não, você pode começar a seguir pessoas que vão te ajudar a mudar o seu mindset, vai começar a mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar a vida, porque, novamente, se você não está onde você deseja, é porque você não sabe como chegar lá. Só que, às vezes, você nem se despertou para as possibilidades, você nem sabe qual a sua possibilidade de onde chegar, você nem sabe disso, você nem se despertou para isso, né? Exatamente. Você nem se despertou para isso. Durante muito tempo, no meu caso, nem me despertei para isso. Eu sempre quis alguma coisa no empreendedorismo, mas eu nunca imaginei, assim, nunca fui atrás a ponto de me despertar para isso. Só depois que eu fui pensando no meu desenvolvimento pessoal, que eu fui investindo nisso. Nos últimos tempos a gente gastou bastante dinheiro com desenvolvimento pessoal e mentores, é que a nossa visão de mundo começou a mudar para as oportunidades, para as pessoas, para as amizades, para o ambiente, para quebrar, romper com essas crenças de família. Então, assim, só após isso, só após a gente pensar em querer, em buscar o nosso desenvolvimento, em querer algo mais da vida, foi que a gente começou a descobrir que existe tal caminho, existe tal caminho, a gente poderia seguir por esse caminho, fazer desse jeito. E aí a gente começou a entender que, montar uma empresa não é só montar uma empresa e você bater no peito e dizer que você é empreendedor, é muito mais do que isso. Empreendedorismo é fascinante porque você constrói alguma coisa para ajudar alguém. E aí você começa a entender assim, putz, eu posso fazer alguma coisa que eu goste, que me dá propósito na vida e eu vou passar a ganhar dinheiro ajudando outras pessoas, olha só. Não sei se você já pensou desse jeito, mas é exatamente assim. Então, por isso que a gente reforça aqui da possibilidade que você tem de ser um empreendedor,
porque você começa a fazer com que a sua vida ela tenha cada vez mais sentido, porque você está aqui na Terra não simplesmente para você trabalhar das 8 às 18, cumprir uma rotina, ir para sua casa e tá tudo bem, né? Vamos ser E sinceros. pagar boleto, E né? pagar boleto, A né? vida não é só pagar boleto, né, gente? Então, Pelo amor de é Deus. bem isso, né? Você merece muito mais do que isso, né? Muito, muito mais. Então, se você tiver esse novo olhar, realmente, esse olhar diferente, né? Que você merece mais da vida, que você pode mais, que você sinta incapacidade, não se sinta incapaz de pensar, ai, mas tudo que eles estão falando, eu não me vejo nisso, eu acho que eu não sou capaz de realizar, de buscar. Sim, você é capaz, é somente você buscar recursos, né? E se desenvolver para que você possa primeiro mudar esse mindset, né? Que é a mudança de mentalidade e quebrar essas crenças limitantes aí na sua vida para que você possa realmente buscar algo diferente na sua vida e quem sabe aí concretizar um grande sonho, né, que você tem há muito tempo, mas tá ali procrastinando porque tem medo, porque o que as pessoas vão falar, porque será que vai dar certo, porque eu tô bem aqui, eu tô seguro nesse emprego, eu tô ganhando dinheiro, dá para pagar as contas, mas não é só isso. A vida é muito, muito, muito mais do que isso, né? E é bem isso, né? Então você tem que fazer com que todo esse processo você consiga sair dessa zona assim de mediocridade, né? E voltando aqui, a gente fala de mediocridade na questão das pessoas medianas, né? De você viver na média, né? E fazer o que de fato as pessoas bem-sucedidas fazem, né? O mundo tá cheio de nota 7, né? É. Faça mais do que isso. E assim, por que será que da nossa população mundial inteira, só 1% dessas pessoas são ricas? Você já parou para se perguntar sobre isso? Por que será que isso acontece? E aí? Por Já que parou será para pensar? que isso acontece? Porque essas pessoas elas estão dispostas a fazer diferente do que 99% das pessoas fazem. Elas não têm comportamento de vítima, elas não têm comportamento de comodismo. Essas pessoas, elas têm um propósito, elas têm um objetivo, elas têm um foco. E elas fazem o que tem que ser feito e não tem mimimi, não tem desculpa. Elas estão sempre buscando algo mais. E é por isso que essas pessoas têm muito resultado. Então, assim, o que te impede, por exemplo, de estar junto dessas pessoas? O que te impede? Nada impede você. Você é o seu limite. Então, até quando você vai continuar se limitando? Né? Até quando? Até quando? Você está tendo uma oportunidade aqui, nessa série, de você abrir a sua cabeça para as novas possibilidades. A gente está trazendo para você 8 episódios aqui para ajudar você a despertar para esse universo digital que a gente já vive e que você também pode começar a viver, construir alguma coisa, bater no peito depois de dizer que você construiu alguma coisa, deixar um legado. Você precisa querer. Você precisa querer. Você precisa querer ser algo mais na sua vida. Você precisa buscar algo mais. Sair dessa vida de acordar, trabalhar, volta para casa, ganha o salário, paga boleto e tá tudo bem. Vamos dizer assim, né? O que hoje te impede de você ir atrás daquilo que você quer? Qual é o seu grande sonho na sua vida? Qual que é o seu sonho? Né? O que de fato você está buscando aí para a sua vida? O que você quer da sua vida, né? Algumas reflexões aqui que a gente traz para você referente a isso, né? Que você pode, é só você querer, mas para onde é que você quer ir, né? Exato. E aí a gente quer aproveitar aqui para desafiar você, né? Para que você possa pensar de uma maneira diferente e querer dar voos mais altos. Você merece isso para você. A gente quer desafiar você a pensar dessa maneira. Qual que é o voo mais alto que eu posso dar hoje? Qual que é o voo mais alto que eu posso dar na minha carreira? Qual que é o voo mais alto que eu posso dar na minha vida? Você precisa pensar sobre isso. A gente quer desafiar você a pensar sobre isso, porque você merece dar voos mais altos. A sua família merece que você dê voos mais altos. Então, a gente desafia você aqui nesse episódio a pensar sobre isso, a pensar se você está acomodado a vida inteira. Talvez uma frase que fala assim: o que eu desejo fazer é o que eu já deveria ter realizado em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Aquilo que você já vem postergando há muito tempo. Você quer
mas você não faz, você não se dedica para fazer aquilo acontecer. Você até começa, sei lá, muitas vezes a virada do ano, cheio de novos planos, e aí depois do dia 5 em diante você já abandonou, e aí o ano inteiro você vai tocando no deixa a vida me levar. E você tem que ter muito claro também e entender que tudo é um processo, né? Tudo é um processo onde você vai crescer, você vai aprender, mas que lá na frente você vai colher os frutos. É a mesma coisa trazendo aqui qual que é a ordem natural, assim, ó, da natureza, né? Qual que é a ordem, por exemplo, você vai plantar uma sementinha, você vai regar ela, certo? Aí ela vai se solidificar ali na terra, porque ela vai criar suas raízes. E aí depois que ela começa a aparecer pro mundo, vamos dizer assim, Isso. né? Depois ela vai crescer, ela vai florir e depois que ela vai dar os frutos. E a nossa vida é exatamente igual. A gente tem que plantar, a gente precisa semear aquilo que a gente deseja, a gente precisa regar, né? Para que aquela nossa raiz ali se solidifique, para que sim, aquela plantinha comece a nascer. A gente tem que adubar, então a gente tem que se desenvolver, né? Tem que buscar coisas novas. E aí as coisas vão acontecendo. Então é um processo, e é um processo super natural que a gente vive no universo. Então a gente tem que ter paciência, persistência, né? Porque é um processo de evolução. Nós também como seres humanos, estamos em constante evolução, né? E nós temos que saber então que aquilo que você deseja, você precisa de fato querer fazer, né? Ir atrás daquilo e entender que é um processo, que aquilo ali faz parte de algo muito maior, né? E que vai se solidificando cada vez mais e que uma hora aquilo ali vai dar o fruto, né? Com certeza. E você vai poder saborear aquele fruto ali que você, desde lá da sementinha, você regou, adubou e tudo mais. Então você tem que parar de dar desculpa. Qual que é a sua desculpa? Se você não quer e você bate no peito e fala, eu não quero, a vida que eu tô levando é o que eu mereço. Tem muito essa questão do merecimento também, né? O quanto você acredita que você merece. Se você acha que você tá bem, que é o que você merece, e você bate no peito e fala, eu tô feliz assim, você, como diz o Wendel, você é o protagonista, você tem o nosso respeito. Agora, se você quer algo mais da sua vida e você não tá fazendo nada, só uma cacetada aqui na sua cabeça, que você precisa começar a fazer caminhos, você precisa planejar quando que você quer começar a fazer as coisas em direção ao seu plano B e caminhar nessa direção. Só vai até chegar. Vai, vai, para de dar desculpa, para de se lamentar que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que o seu trabalho tá ruim, que as pessoas é ruim, que você ganha pouco. Para de se lamentar, para de se lamentar e começa a agir. Começa a fazer as coisas de uma maneira diferente. Sai aí dessa zona de conforto, de se chegar do trabalho e se joga lá no sofá e para ficar vendo televisão ou final de semana assistindo Netflix e começa a colocar o seu plano B em prática. Começa a fazer aquela construção da vida que você realmente quer. Eu imagino que você lá no fundo tem um desejo de ter uma vida incrível e se talvez você não vive isso e você está vivo, você tem saúde, você tem disposição, você tem inteligência, só depende de você. Depende de você querer, de você ir atrás daquilo que você está buscando para sua vida. Mas é claro, né? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo já estaria lá, todo mundo já teria o sucesso. Não é fácil, é difícil mesmo. Você precisa pagar o preço. Só que assim, se você entende que você vai se dedicar durante alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos da sua vida em direção àquilo e você consegue realizar aquilo, quem sabe se é algo com um propósito maior, depois você vai colher o fruto pro resto da sua vida. É que nem a Janise falou, é uma construção. Você não vai simplesmente ter um resultado, principalmente financeiro na sua vida, sem você passar pelo processo do aprendizado, de construção. Não adianta. A não ser a pessoa que ganhou uma herança lá, ficou milionário da noite pro dia, ou ganhou na loteria. Mas aí tem a seguinte questão também, né? Da mudança de mentalidade. Porque essas pessoas, muitas vezes, que não têm a mentalidade, né? O mindset para
poder administrar aquilo ali, ela simplesmente... Qual que é a ideia, por exemplo, de uma pessoa que não tem dinheiro, né? Que tá sempre em busca de resolver alguma coisa financeira, passa sempre por dificuldade, e aí chega uma bolada e aí ganha esse dinheiro. O que que acontece? Ela vai lá e torra todo o dinheiro, e muitas vezes acontece de ela ficar muito pior do que quando ela ganhou aquele dinheiro. Por quê? Porque a mente dela não está programada, não está preparada para lidar com aquela situação, né? Então tem toda uma questão aí de mudança de mentalidade também em relação a isso, porque tipo, tudo que não é que a questão tudo que vem fácil vai fácil, porque é uma questão aqui, ó, simplesmente da nossa mente. Então, se você não está preparado mentalmente, né, com essa mentalidade de prosperar, de enriquecer, né? Nada adianta você ganhar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, que não vai adiantar, né? Então, é um processo, tudo é um processo de construção e um processo de aprendizado para que você, de fato, consiga chegar lá onde você deseja, que é seu sonho. Então, para resumir tudo, essa história de eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Saia do comodismo, queira mais para sua vida, saia do senso comum, comece a analisar as 5 pessoas que você mais convive. Se essas pessoas não têm um resultado que você gostaria, é importante você rever isso. Não estou falando para você abandonar os seus amigos ou abandonar a sua família, mas você precisa começar a pensar e agir de uma maneira diferente, encontrar outras pessoas, ou pelo menos mentores, mesmo que esses mentores sejam distantes, pessoas até que você não conhece, mas você pode eleger essas pessoas como seus mentores e você começar a aspirar ter a vida que essas pessoas têm. E aí isso vai começar a te ajudar a se movimentar nessa direção, porque você olha aquele mentor e você fala, putz, a vida dessa pessoa é legal. O que ela faz? Essa pessoa é empreendedora. Legal. Que tipo de negócio ela faz? Ela faz tal e tal coisa. Tem sinergia com o que eu faço? Eu gostaria de fazer algo no mesmo sentido que ela. E aí você começa a enxergar novas oportunidades para sua vida e daí em diante você começa a criar plano de ação e se dedicar para construir aí seu plano B. Exatamente, né? Então é bem isso, né? Então a mensagem final aqui que a gente deixa para você e de como reflexão também de tudo que a gente falou decida então a partir de hoje pagar o preço, né? Comece a entrar no movimento de querer algo a mais para sua vida e a gente entende que o digital é o caminho, tá? Então continue firme aqui com a gente nessa série, porque a gente vai ajudar você a transformar a sua vida. Se você ficar com a gente até o 8º episódio, você com certeza vai sair uma pessoa melhor do que você entrou. É um passo muito importante, é um compromisso que a gente tem aqui com você, de trazer reflexões profundas aí para sua vida, quebrar esse status quo aí de que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é assim, você vai começar a fazer diferente e a gente está aqui para ajudar você nesse processo. Então, beijo grande. Um beijo grande. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Se fez sentido para você, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal. Curte aí, dá um like aí no nosso vídeo, comenta e ativa as notificações para que você seja avisado quando subir um vídeo novo aqui no nosso canal, É isso tá bom? aí. E se quiser compartilhar também o insight que você teve com isso, né? Olha, tal coisa que vocês falaram ali foi muito importante para mim, me deu um insight. Ou comenta aqui a hashtag vou sair do comodismo, tá? Estou saindo do comodismo, algo nesse sentido, para que você possa também emanar para o universo novas decisões, novas ideias aí que você vai começar a construir para sua vida. Então, beijo grande. Grande beijo, pessoal. Até a próxima. Até o próximo.